Então, pessoal, eu vou apresentar hoje a biografia do René Descartes, mas eu gostaria de deixar bem à vontade para que vocês, a qualquer momento, postem algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida, e que nós, à medida que a gente vai trazendo o assunto, dentro do possível, nós vamos estar esclarecendo, né? Então, antes de começar, deixa eu dizer para vocês que, como aluna do Biografologia, numa das primeiras turmas, como vocês agora, eu tive que escolher uma personalidade para estudar durante o curso e apresentar depois, no final do curso, né, como parte das atividades didáticas. Como eu vim da ciência convencional, eu trabalho com química orgânica, então, da ciência exata, né? E o Descartes é um dos representantes do modelo de método que nós utilizamos, e, portanto, eu já conhecia alguma coisa do trabalho dele, né? E quando eu cheguei na Conscienciologia, eu vi que tinha muito mais coisas que aproximavam o paradigma consciencial dos estudos do René Descartes do que o contrário, não é? Então, muitas vezes, quando a gente compara o paradigma consciencial com o paradigma fisicalista, e a gente nomeia tanto o Descartes quanto o Newton como os pais, os fundadores, os que iniciaram esse paradigma fisicalista das ciências convencionais. E então, eu quis estudar melhor a vida e a obra do Descartes justamente para entender aonde ele se afiniza com o paradigma consciencial e aonde que ele foge do paradigma consciencial, né? Então, sendo assim, eu não sou nem uma especialista em Descartes e nem uma especialista em filosofia, né? Eu fui uma aluna aplicada que se interessou por essa personalidade. Como vocês vão ver no final, na bibliografia, eu li cerca de 10 livros a respeito da obra dele e das biografias sobre ele. Então, hoje eu vou trazer aqui para vocês o que eu consegui entender, né, do Descartes, para que vocês também tenham uma ideia de como vocês vão fazer com o personagem, o biografado que vocês escolheram. Né? Então, seguindo aqui, próximo slide. Então, como vocês viram ali, o Descartes nasceu em 1596 e morreu em 1650. Né? Os nomes latinos do Descartes são René Descartes, é uma forma de grafar o nome dele. Outro, esse sim latino, Renatus Descartes, ou Renatus Cartesius. Então, são as várias formas com que o nome dele aparece na literatura, né? Porque daquela época os nomes eram muito, as línguas que se usavam muito eram o grego, o latim, né? O francês e o inglês eram bem menos. Então, todo mundo tinha um nome correspondente em latim, às vezes até em grego. Ó, aqui eu mostro para vocês algumas imagens do Descartes, né? Então, vários momentos da vida dele, vários artistas o pintaram, desenharam, e tem até uma caricatura dele aqui no final. Tá? Então, é só uma curiosidade. As várias imagens dele. Como ele parecia, ele era um homem elegante, tido como elegante, um cavalheiro, não é? Ele tinha uma peruca esvoaçante, negra, uma barba bem aparada, né? Tinha roupas de muito boa qualidade, meias de seda, sapatos com fivela de prata, capas com tecidos, assim, os melhores que haviam, né? Chapéus muito interessantes. Então, ele era considerado um homem muito elegante, ele dava muita importância para a aparência, né? E procurava, ele não era alguém fixado em moda, mas ele gostava de aparecer como uma pessoa de respeito, uma pessoa venerável
e portanto, ele usava a própria apresentação pessoal como um argumento a favor dele. Dizem que ele era um homem bonito. Eu não sei se eu concordo, mas a fama dele era de homem bonito. Então, o Descartes ele contribuiu de forma relevante em várias áreas do saber. Para mim, a imagem e o som já estão normais. Antonino era um homem rico? Não, Cristiane. Ele era um homem remediado. Nós vamos falar a seguir da família dele. Ele não era rico, não, mas também não era pobre. Então, continuando aqui, ele contribuiu em várias áreas. Na filosofia propriamente dita, na medicina, na matemática, na física, na música, na moral e na teologia. Né? Mas a área que mais define o trabalho do Descartes é a epistemologia. Isto é, a contribuição maior que ele trouxe, embora ele tenha trazido contribuições muito importantes na área da geometria, da meteorologia, da ótica, da filosofia, mas foi como epistemólogo que estuda como eu sei o que eu sei, né? E a maior contribuição dele parece ser essa mesmo, né? A epistemologia. E ele é considerado, a importância dele, por que nós estamos falando dele hoje? Porque ele é considerado o pai da filosofia moderna. E a gente vai poder ver por que ele é considerado o pai da filosofia moderna. Né? Ele fez uma ruptura da filosofia antiga, da Idade Média. Ele nasceu no início da Idade Moderna, né? No início da Renascença. Então, ele propôs um tipo de filosofia que era bem diferente da que era praticada até então. Né? A gente pode dizer que o ponto central aí é que ele trouxe a subjetividade para o centro da pesquisa filosófica. Enquanto que antes era a cosmologia, né? O cosmos, Deus, a natureza, né? Que eram centrais, e ele trouxe então a subjetividade do homem como assunto central da filosofia. Por isso aí foi o início de uma nova etapa, por isso que ele é chamado de pai da filosofia moderna. E ele foi também o inventor da geometria analítica. Nós vamos ver também um pouco mais adiante, muitas das coisas que são usadas ainda hoje na matemática, anotações, as próprias coordenadas cartesianas foram inventadas por ele. Né? E ele preparou com isso, com a geometria analítica, ele preparou o caminho para o Leibniz e o Newton conseguirem trazer o cálculo, que foi mais um avanço ainda na matemática. A gente pode dizer, antes de entrar aqui na ressoma, que hoje o Descartes, de muitas formas, como filósofo principalmente, ele é alguém superado, né? Mas o que ele fez, do jeito que ele fez, na época em que ele fez, ele possibilitou que outros pesquisadores, filósofos, cientistas que vieram depois dele pudessem exercer a sua obra, fazer a sua obra, construir a sua obra, né? É como disse o Einstein, que ele conseguiu o que ele conseguiu porque ele olhava mais longe. E ele só conseguia olhar mais longe que os outros homens porque ele estava empoleirado, colocado sobre os ombros dos gigantes, que eram os predecessores deles. Entende? Então, assim, o Descartes foi muito um gigante, né? Que outras pessoas subiram no ombro dele para conseguir chegar mais longe. A partir, não sei se essa metáfora é muito boa, mas o próprio Einstein utilizou isso, né? Então, vamos ver no início, Beatriz, eu acho muito legal o revezamento, o avanço baseado no trabalho dos predecessores. Exatamente. Isso não existia até Descartes, porque a gente vai ver, o sistema era muito fechado, não é? Poucos autores eram autoridades, e todo mundo tinha que referir aquilo, mesmo, e ninguém contestava, e ninguém procurava saber o quanto tinha de realidade naquilo que eles traziam. Simplesmente
eram argumentos de autoridade, né? Bom, eu estou apresentando essa biografia usando aquele roteiro que o Cícero passou para vocês, professor Cícero, sobre a pesquisa bibliográfica. É óbvio que eu não vou poder percorrer todos aqueles itens, porque eu só tenho 1h30, mas os itens principais eu procurei usar aquilo como roteiro para trazer a biografia aqui para vocês. Tá? Então, a ressoma. Descartes nasceu no dia 31 de março de 1596, na França, em La Haia, hoje chamada La Haia-Descartes. Aproximadamente 50 quilômetros ao sul de Tours, nos arredores de Poitiers, na província de Touraine. É assim, na metade da França, do lado do mapa, assim, do lado esquerdo, né? E ele dessomou de pneumonia aos 53 anos, em 1950, em Estocolmo, no dia 11 de fevereiro. Né? Então, soma e ressoma. Ressoma e dessoma. O grupo Karma mais próximo do Descartes, ele era filho de um juiz da alta corte da Bretanha, que se reunia a 230 quilômetros da casa onde eles moravam, o que significava que o pai dele passava metade do ano longe de casa e metade do ano em casa. Né? Ele era um juiz da alta corte. A classe social do Descartes era conhecida como alta burguesia ou pequena nobreza. Então, assim, tinha nobreza, abaixo dela tinha pequena nobreza, que também era chamada de alta burguesia, e abaixo tinha baixa burguesia. Então, essas três classes eram bem distintas. O Descartes não era um plebeu, assim, da baixa burguesia, não era um nobre no sentido maior da palavra, mas ele era um burguês muito bem colocado na vida, né, em questões de bens, e já tinha algumas entradas de nobreza, porque a nobreza naquela época eram títulos muitas vezes comprados. E uma forma boa de se comprar um título é fazer o que o pai dele fez, ser juiz togado. Então, assim, os juízes togados, eles tinham muita facilidade de comprar, não digo títulos ainda, mas começar a comprar privilégios que os aproximavam mais da nobreza. E com o tempo, a família do Descartes acabou recebendo umas cartas de cavalaria que os tornavam realmente nobres. Mas isso foi só depois da morte do Descartes. Então ele era assim da alta burguesia. Os seus pais tinham propriedades e com isso eles não eram ricos, mas viviam sem trabalhar, por assim dizer. A não ser o pai, que era funcionário público. Né? A mãe era Jeanne Brochard e era uma mulher de saúde muito delicada. Ela tinha tuberculose, mas na época se dizia que ela tinha o peito fraco. Né? E ela teve 3 filhos, aliás, 4 filhos. Dois mais velhos, o Pierre e a Jeanne, e o terceiro filho era o Descartes. E logo em seguida que o Descartes nasceu, a mãe dele engravidou de novo. E 1 ano e 2 meses, quando o Descartes tinha 1 ano e 2 meses, nasceu o irmãozinho mais moço dele, e morreram tanto a mãe nesse parto quanto o próprio filho. Né? Então, dessa forma, o Descartes passou a ser o filho mais moço. E uma coisa interessante que se vê na biografia dele é que, por alguma razão que a gente não sabe, nunca ninguém contou para ele que a mãe dele morreu do parto de um outro irmão. Ele não disse, ele achou que a mãe dele tinha morrido no parto dele mesmo. E isso deixou ele muito culpado, ele passou a infância bem culpado por causa disso. E como a mãe dele morreu porque era uma mulher muito frágil, e ele nasceu também muito frágil, ele achou que tinha mãe. Então, toda a vida, na infância dele, ele era uma criança muito pálida, muito magrinha, essa. Muito introvertido, né? A mãe dele morreu muito cedo,
3 anos depois, o pai dele casou de novo, ficaram com o pai e com a nova madrasta, e ele foi morar junto com uma ama na casa da mãe, da avó materna dele, né? Então é isso, a primeira infância é isso aí. Então ele foi criado por uma ama de leite na casa da avó materna, mas o pai dele nunca deixou ele de lado, não. Né? Como ele sempre foi muito reflexivo desde pequenininho, o pai dele chamava ele de o meu filósofo. Né? Só que ele muito retraído e vivendo na casa da avó, a avó parece que não gostava muito do pai. Né? Então a vida familiar dele não foi muito tranquila, não tinha assim, muito afeto. Né? Mas ele cuidou, por exemplo, dessa ama de leite até o fim da vida. Ele cuidou e sustentou ela até morrer, sinal de que ele tinha uma ligação afetiva com essa ama mais forte. Né? Também, depois, né, ele nunca casou, mas ele teve uma filha, Francine, que morreu com 5 anos de idade. A mãe da criança era uma criada, provavelmente uma criada, como se diz, né, a Helene. Quem viu o filme do Descartes, que passou que o professor Cícero nos deu lá o link, viu isso, né? Apareceu essa moça, a Francine, como a criada dele, e depois a criança também. O grupo Karma Estendido, isto é, fora a família, né? As pessoas que tiveram mais influência na vida dele. O padre Charlet, ele considerava um segundo pai. Ele era o reitor do colégio onde ele... dos 10 aos 15 anos. Depois ele teve 2 amigos muito importantes, os 2 grandes amigos dele. Ele era uma pessoa muito reservada. Ele frequentava a corte, os debates filosóficos no colégio jesuíta, onde ele se formou, e mais tarde ele se tornou padre e ao Fermat, Gazende, entre outros, frequentavam. E o próprio Descartes também, uma época que ele morou em Paris, não amigos pessoais, mas amigos intelectuais. E também Isaac Wickman, que ele conheceu quando ele esteve nos nele a vontade de estudar com mais afinco. Então esses são as pessoas assim mais marcantes da Agora vamos falar um pouco sobre isso, é bem importante, o contexto histórico onde começou em 1500, ele veio, né, acabou a Idade Média em 1400. Idade Moderna, e junto com a Idade Moderna o Renascimento. Só que o Renascimento, ele foi na Itália. O Renascimento acabou vazando para os outros, o resto da Europa, um pouco de pensar por si mesmo. Né? Tanto que, como a gente vai ver agora na linha do tempo dele, quando ele estudou num colégio, um dos melhores colégios da França, o que ele pôde estudar ali?
na Idade Média foram renegados todos os filósofos, artistas gregos e romanos antigos, né? Só se salvou ali, a igreja só permitiu o Aristóteles, né? Sendo que o Aristóteles, depois, né, a própria igreja construiu uma filosofia chamada escolástica, aonde eles procuravam pegar os ensinamentos do Aristóteles e fazer com que aquilo tivesse um nexo com a Bíblia, né? Quer dizer, transformar o que o Aristóteles fez para caber de 1000 anos. A cultura era toda estudar o Aristóteles a partir do que os teólogos conseguiam trabalhar com aquilo. Então, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, ficavam interpretando a Bíblia, né, porque ele não poderia... Eles queriam usar tudo que o Aristóteles tinha, o conhecimento, mas aquilo que não contrariasse a Bíblia, né? Isto é a escolástica. Então, ninguém tinha... Não havia liberdade intelectual, não é? As pessoas que eram contra isso aí, que quisessem pensar por si mesmo, eles corriam risco muito grande, né? Ao mesmo tempo, era o tempo da Inquisição. A Inquisição corria frouxa. Então, assim, ó, o Galileu, que viveu nessa época, quase foi para a fogueira, né? Por quê? Porque o que ele descobriu começou a contrariar a Bíblia, né? Então, o que o Renascimento fez? Ele resgatou os antigos gregos, os artistas, os filósofos daquela época, e começaram a uma renovação na cultura, a partir, meio que colocaram Aristóteles de lado, pegaram Platão, todos os outros, Demócrito, começaram a estudar a matéria, estudar o átomo, né? Começou a florescer, embora ainda ancorado na cultura antiga, né? Mas pelo menos era melhor do que aquele Tomás de Aquino. Foi uma coisa que mudou muito o padrão, quer dizer, quem queria refletir, quem queria pensar, estava a comunidade europeia, foi vendo que vivia o certo e errado, era determinado pelos argumentos de autoridade da igreja, porque Deus mandou, porque o rei mandou, né? E de repente eles começaram a ver que existiam outros continentes, mesmas ideias que eles eram obrigados a se então tudo isso trouxe consigo inevitavelmente a rejeição das ideias vigentes até então, que estavam a autoridade da Bíblia, o prestígio da igreja também, porque veja, também foi a época da reforma protestante, então a própria igreja católica foi cerrada ao meio, né? Então apareceu de repente um cristianismo não católico, né? Que a própria igreja católica teve que mudar muito para poder não perder completamente, né? Então também, mas também na época da Inquisição, e também foi a época em que surgiram os primeiros cientistas, os primeiros ciências, e já tinham resultados científicos. Então veja, era uma época, a coisa se abrindo,
progredindo, a liberdade de expressão chegando, os reis absolutistas. Então, vejo, nesse contexto aí de choque cultural é que nasceu o Descartes. Da época, né? Eu coloquei aqui, ó, em ordem crescente de data, né? Os vários cientistas frisou, né? Porque alguns foram até para a fogueira por causa disso, né? Porque Tycho Brahe, um astrônomo, que o que ele fez, ele tinha os melhores instrumentos, medidas lá que os astrônomos fazem, ele tinha que ser um banco de dados que ninguém mais tinha. Para ter acesso aos dados do Tycho Brahe, porque a partir dali eles poderiam, com aqueles dados, eles descobriam alguma coisa, né? Viam alguma coisa no céu. Pelos dados do Tycho Brahe, eles saberiam, né, como é que aqueles astros todos evoluíram. Francis Bacon foi um cientista inglês que foi o primeiro que começou a falar em método científico de valor da experimentação, porque até então o conhecimento não era adquirido através da experimentação, era através sobre as plantas, meditando sobre o comportamento dos animais, e a partir dali, usando simplesmente a razão, eles tentavam deixar de acontecer. Mas sem experimentação isso não ia adiante, né? Então, Francis Bacon foi o primeiro, e ele veio antes do Descartes, né? Falando que era necessário a experimentação, mas ele ainda não tinha. Ele viveu nessa época. Johannes Kepler, o astrônomo, também, e ele aqui, ó. E depois disso, Isaac Newton veio lá, trabalhava junto com o Descartes. E através da linha do tempo. Tá? Então, assim, ó, de 1607, em 1607 tinha 10 anos. A 1614 ele estuda no colégio La Flèche, tá? Esse era um colégio jesuíta, um dos melhores que tinham. Então, e o reitor do colégio era amigo do pai dele, da família Descartes. Então, a família estava muito preocupada de como que o Descartes iria para a escola. O irmão dele, o Pierre, já estava nessa escola há mais tempo, né? Desde 1604, porque ele era mais velho. Quando chegou a vez do Descartes, eles ficaram com medo porque o Descartes era muito franzininho, muito magrinho, muito fraco do peito, como eles diziam, né? Então, ele adorava dormir. Descartes dormiu 10 horas por noite, todas as noites. E além do que, muita da atividade intelectual dele se dava ainda na cama, recostado. Então, assim, ó, quem é que poderia ter essa vida de passar 12, às vezes 15 horas deitado na cama, né? Mas porque ele era fraquinho, a família tinha medo que ele adoecesse. E quando ele foi para a escola, o reitor, sabendo dessa
coisa dele, deu um quarto especial para ele, com estufinha, enquanto que os outros ficavam no quarto coletivo, ele ficava. Ele era o único que podia acordar a hora que ele quisesse, ele dormia até meio-dia, ele acordava só na hora do almoço, e aí na parte da tarde ele ia estudar esgrima, né, e outras, esgrima, alguma outra coisa lá que eles, que o colega, equitação dele ficava meio ressentido, porque ele tinha que acordar cedo, se matava de estudando, não ia tão bem quanto ele, né? Então ele ele preferia ler sozinho, ele era o primeiro da turma sempre, né? Os privilégios, ele conseguia ser o melhor aluno do colégio, né? E isso dava uma certa, né? Então o irmão dele tinha tanta raiva dele que uma vez escrevendo para casa, ele disse assim, ó, meu irmão, graças a Deus, não adoeceu e passa bem, embora esteja um pouco magro. Porém, é apenas a maldade que o impede de engordar. Né? Então, mas dá para entender, o outro não era tão inteligente como ele, não tinha os privilégios que ele tinha, né? Outra coisa, o pai dele obrigou os dois a estudar direito. O Descartes até estudou, mas não seguiu a carreira. E ele seguiu, né? Então, ele não tinha a verve do Descartes, não tinha coragem existencial do Descartes, então isso causava ressentimento, né? Tudo lhe parecia em grande parte uma bobagem, um Aristóteles requentado, revestido de séculos de interpretação, a teologia sufocante de Tomás de Aquino, que tinha resposta para tudo, mas que não respondia nada, um pântano de metafísica. Nada do que ele aprendera parecia conter qualquer certeza de nenhuma espécie, a não ser a matemática. Por isso que ele gostava muito da matemática, porque ali ele achava que tinha mais certeza, né? Outra coisa ainda importante nessa época é que mesmo, por exemplo, nesse colégio jesuíta, mesmo assim, aonde que assim, pessoas como Descartes, ou cientistas, ou os intelectuais da época poderiam discutir o seu assunto, tá? Ou eram nos salões dos nobres, em alguns salões aonde o próprio nobre era afeiçoado por aquilo e reunia eles, ou nas escolas. Na verdade, esse colégio onde ele estudou era uma tinha uma reunião de intelectuais ali. Os professores alguns alunos e professores discutindo Galileu, né? Então, quando Galileu publicou os seus primeiros estudos, aquilo algumas escolas, não em todas, em alguns salões nobres, não todos, eram ali que se reuniam, além das universidades, poderia abordar esse tema. Posso sim, eu vou falar na consciência do Descartes, mas que rendeu
muito. Na verdade, isso foi um aporte que ele recebeu, né? Um professor compreensível, né? Porque de outra forma, porque na hora que o Descartes teve que deixar de acordar ao meio-dia, começar a acordar cedo para trabalhar, ele morreu. Foi quando ele foi lá para Estocolmo, entende? Mas a gente vai falar isso depois. Bom, isso em La Flèche. Depois, de 1915 a 16, ele sai do colégio, ele saiu em 1914, se formou lá depois de 8 anos, e foi para Paris, onde ele estudou Direito Canônico e Civil. Aí aceitou isso, não gostou muito, mas aceitou. Como jovem, como ele, pertencente à classe social que ele pertenceu, ou era médico, porque não tinha ofício para esse tipo de... Mas ele, isso também é uma coisa que nós vamos comentar depois, ele sabia que ele queria refletir, ele queria conhecer o mundo, ele não queria ser médico, ele dizia, graças a Deus que eu não preciso ser médico, não preciso ser juiz, e tenho um dinheirinho da herança dos meus pais, onde eu vou poder viver modestamente, mas fazer só o que eu quero na vida. E isso ele teve claro desde cedo. Isso é uma coisa muito importante da consciência Descartes. Tá? E por essa época dizem que ele teve provavelmente um episódio bem como nem mas se imagina que ele teve 2 vezes um surto assim, dele ficar muito deprimido, se esconder do mundo, né? Então, pelo que se diz, como vocês viram no filme também, eu não sei se vocês estão lembrados do filme. Logo que começa o filme, depois daquela discussão inicial aí do Galileu na escola La Flèche também, ele aparece em Paris já. E de repente ele some. E os amigos vão atrás dele, porque onde é que foi Descartes desapareceu, né? Ele foi se enfurnar num bairro lá chamado Saint-Germain, porque ele queria ficar sozinho. Segundo os biógrafos dele, talvez ele tenha tido, sei lá, psicológico, uma dificuldade, mas que logo passou, tá? E ele discutir os achados dele, trocar ideias, mas no dia a dia ele não gostava de conviver com ninguém, ele gostava de morar sozinho no máximo, né? E se mudava muito, porque os amigos encontravam o lugar onde ele morava, começavam a frequentar, e ele achava que perdia a liberdade dele, entende? Então, por um lado, pode parecer que ele era muito ermitão, muito solitário. Na verdade, o que ele queria era ficar sozinho tanto quanto ele quisesse para meditar, e na hora que ele quisesse debater, era isso que acontecia. Não era um caso dele de ser patologicamente isolado. Tá? Resolveu começar pela Holanda porque ele queria a ideia dele. Ele era o seguinte, ó, ele verdades, de ilusões, de enganos, não é? E ele queria começar a pensar do zero. E o que ele queria entender do mundo não podia
por intermédio de ninguém mais, nenhum filósofo. Priorismo, né? Que os filósofos a obra dos filósofos, ele via que tinha muita coisa equivocada, que as pessoas, a partir daquilo, com aquilo que ele entendesse e que ele tivesse convencido que fosse a verdade, né? Ele até criou uma moral provisória, na medida em que ele contestava tudo e fazia casa, mas como é que ele ia viver o dia a dia se ele contestava tudo, né? Então ele enumerou algumas coisas que ele iria seguir provisoriamente, chamada moral provisória, enquanto ele não achava a sua própria verdade, né? E para isso ele teria de viajar e conhecer o mundo. Então ele planejou essa viagem, né? E começou pelos Países Baixos, começou pela Holanda. Já tinha nessa época começado a Guerra dos 30 Anos. Quando ele chega lá, o que ele vai fazer, né? Porque ele não tinha um ofício, ele não era médico, ele não era advogado, ele não era professor universitário, ele nunca quis entrar na universidade. Ele, embora ele fosse um pensador intelectual, ele queria, né? Então, veja bem isso, ele não tinha subvenção, ele não tinha emprego, ele não era que ele queria preservar isso. Só que naquela época, uma coisa que ele podia fazer era, por exemplo, se alistar como comandado por uma Maurício de Nassau, na Holanda, né? Então, com esses profissionais, matemáticos e artesãos que construíam os aparelhos, que era um grande matemático, um grande engenheiro, né? Que estava de Arquimedes, né? Então ele queria, na verdade, era estudar. Vivendo numa tenda que era só dele, participar das discussões com esses engenheiros. Guerra nunca participou de uma batalha nem nada. Aqui, Antonina diz: o momento vivido por Descartes se parece que estamos vivendo hoje, assim, que era um alicerce da sociedade para começar de novo. Assim como também em maio de 68 aconteceu parecido, né? Muita coisa mudou também depois daquilo ali. Então, ele viu, aqui nós já chegamos, ele foi para os países, lá, ó, de 1618 a 1623. Ele foi desde a Dinamarca, Alemanha, passou um tempo, como a gente viu lá em Amsterdã, e durante esse tempo ele fez parte de 3 exércitos, da Holanda, o Maurício de Nassau, o da Alemanha, do príncipe Maximiliano, e o da Hungria. Da Hungria eu não tenho muita coisa para contar, não achei muita coisa. Mas então era uma forma dele estar viajando pela Europa, não é? De estar em contato, porque esses exércitos, como a gente falou, tinham esses estudiosos. Outra coisa importante, enquanto ele estava no exército ainda do Maurício de Nassau, na Holanda, ele, uma vez caminhando pela cidade, ele viu tinha numa parede um
uma equação lá, um problema matemático a resolver. Quem tinha colocado lá era um dos maiores matemáticos da Europa naquela época, um holandês chamado o Isaac Bikman. Isso porque ele queria ver se aparecia alguém que conhecesse tanta matemática, né? Porque ele era tão melhor do que os outros que ele não tinha alguém à altura dele. Então ele colocou aquele problema lá e todo na frente para ver se alguém tinha solucionado. E esse dia o Descartes estava lá olhando, mas como ele não entendia muito o holandês, ele pediu para o Bikman traduzir para ele, não sabia que o Bikman era o Bikman, achou que ele era um transeunte ali. E o Bikman traduziu para ele e ele disse, não, isso aí é muito fácil. Aí o Bikman se apresentou, é muito fácil, então fui eu que fiz isso aí, o Bikman. Tá. E eles combinaram então que no dia seguinte o Descartes ia lá com a resolução do problema para ele. E realmente foi, o Bikman ficou admirado com os conhecimentos matemáticos do Descartes, e a partir daí eles começaram a trabalhar juntos, né? Então ele trabalhava tanto com Simon Stevin, lá aquele que estava trabalhando a partir do Arquimedes lá no Exército, como com o Bikman em matemática. Foi nessa época que ele escreveu um compêndio de música, né, que até dedicou ao Bikman, mas mesmo assim, ele poderia ter chegado, estou lá no Exército com aqueles caras importantes, estou aqui com um matemático, o melhor que eu posso encontrar. Ele poderia ter ficado ali, mas ele não quis. Mesmo com tudo isso, deixou de lado, a minha missão é conhecer o mundo, eu preciso conhecer o mundo. E ele ia conhecendo não só os grandes intelectuais, ele ia conversando com o povo, ele ia aprendendo com o povo. Quando ele encontrava alguém que quisesse aprender matemática, ele dava aulas de matemática, ele dava aulas de física, não é? Muitos criados acabaram se tornando artesãos ou até professores de matemática, e alguns até progrediram na matemática, porque ele deu aula particular. Por quê? Porque viu que as pessoas tinham interesse, né? Então, ele queria conhecer o mundo, e daí ele foi para a Alemanha, onde ele entrou no exército do Maximiliano, e depois para a Hungria. Quando ele estava na Alemanha, aconteceu uma coisa bem importante. Ele também estava, foi uma época que ele estava quase descobrindo, porque na verdade o que ele gostava de estudar, de refletir, isso ele ia fazendo. Então ele ia fazendo muitas anotações, né? Mas ele queria saber exatamente o que ele tinha que fazer na vida, né? Ele sabia que ele tinha que fazer alguma coisa, e ele estudava tudo, mas ele não sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Nessa estada na Alemanha, ele teve uma série ele trabalhou demais, porque ele achava que estava chegando aonde ele queria chegar, e aí é a segunda coisa que os biógrafos dizem, que ele também teve algum surto psicológico por aí, mas talvez não seja surto, não. Ele foi uma época de muito trabalho, né? E então ele estava quase chegando lá, ele quase não dormia, porque ele ficava meditando e estudando aquilo. E ele teve então os famosos 3 sonhos que mostraram a ele finalmente o que ele tinha que fazer na vida, né? Esses sonhos têm sido, através dos tempos, interpretados por vários intelectuais, inclusive Freud interpretou esse sonho, mas não importa muito os sonhos, tá? Assim, eu só vou falar para vocês, porque senão a gente não termina a nossa palestra hoje. Então, assim, resumindo, esse sonho significava o seguinte, ele teve 3 sonhos. Por quê? Porque ele estava sentado na frente da lareira, já exausto de tanto meditar, de tanto trabalhar, não ia dormir. E o que acontece com a pessoa assim? Ela acaba dormitando, né? Então, no primeiro sonho, ele teve um episódio de assédio. Fica claro, para quem conhece Conscienciologia, não tem muita dúvida. Ele sofreu um ataque extrafísico. E ele se acordou muito assustado, né? Agora, por que ele sofreria um ataque extrafísico? Porque ele estava ali para mudar todo aquele status quo. As consciências, né? Assim como as consciências, ninguém estava querendo mudar.
E ele estava chegando ali com um conhecimento que poderia mudar muita coisa. Então era óbvio que assim como as consciências iam para a fogueira, também extrafisicamente havia uma revolta contra eles, né? Então essa é a minha interpretação, e esse sonho deles tem tudo que é, mas é muito incompreensível. A única coisa que a gente entende do sonho que era, sem sombra de dúvida, um ataque extrafísico. Aí ele acordou muito assustado, de repente ele dorme de novo. E aí o que ele descreve, que ele viu, ele disse que era um sonho bem mais calmo, na verdade ele acessou a Dimener. Quando a gente dá aula de projeciologia, a gente nota muito, assim, os alunos próprios, eles percebem isso, a Dimener pode ser percebida como uma região de névoa, onde as figuras desaparecem, ou partes do corpo desaparecem, num nevoeiro. O nevoeiro toma conta de tudo, ou parcialmente, né? Então essa é uma forma da gente perceber a Dimener. A outra forma de perceber a Dimener são luzes piscantes, luzes que andam pelo ar, luzes de todas as cores. É uma forma também de perceber a Dimener. E foi isso que ele percebeu. Luzes, luzes, luzes. Olha, um aluno de CIP não descreveria melhor do que ele descreveu isso daí. Aí, de novo, ele acorda, né? Aí dorme outra vez, e aí ele tem o sonho que ele considera o mais tranquilo, aonde chega alguém muito calmo, assim, com uma aparência muito, possivelmente um amparador, né? Chega para ele e dá um livro para ele. O livro era de poesia, mas quando ele abre está vazio. E, mexendo no livro lá, ele tem duas palavras, sim e não, né? Isso tem a ver lá com a filosofia do Pitágoras, que é sim é a verdade, não é a não verdade, né? A falsidade. Eu não posso explicar melhor, mas daí ele acordou sabendo o que ele tinha que fazer. Ele tinha que preencher aquele livro, ele tinha que ensinar para a humanidade o caminho, ou ele tinha que construir caminhos que o conhecimento humano pudesse transitar, pudesse se acumular, pudesse aumentar, longe daquele pântano de metafísica, ou daquela forma requentada de estudar sempre as mesmas coisas, entende? Na verdade, o que ele teria de fazer é ensinar para a humanidade um método de pensar, de raciocinar, para conseguir atingir a verdade nas pesquisas, conhecer o mundo, conhecer a si mesmo, a partir de premissas mais verdadeiras do que as antigas, que ele achava muito viciada, muito... E a partir daí, é como se ele tivesse descoberto a proexis dele. É isso que eu tenho que fazer na vida, e ele nunca mais esmoreceu e nunca mais saiu desse caminho. Por quê? Embora ele fosse uma pessoa muito estudiosa desde cedo, mas ele, até encontrar o Bickman, já aos 22 anos, ali há um ano atrás, disso nós estamos falando, ele tinha se dado conta que ele estava estudando mais por diletantismo, porque ele não sabia exatamente o que ele tinha que fazer. E com esses 3 sonhos, para ele, aquilo ali foi uma revelação que mostrou o que ele tinha que fazer, que era construir um método, uma forma de pensar, não de dizer para os outros, como os outros faziam, o que é verdade. Verdade é isso, segundo Aristóteles. Verdade é isso, segundo Platão. Verdade é isso. Não, ensinar as pessoas a pensarem para que eles conseguissem chegar à sua verdade, né? Então, vejam, cada vez que eu ia estudando mais e conhecendo, eu dizia, esse cara aí, se ele vivesse hoje, ele seria um conscienciólogo. Ele seria Agnes, Maria. Era muito estudioso e assim mesmo dizia que não se deveria dar atenção aos que os antigos diziam. Como isso se explica? Como será que ele conseguia filtrar o que era necessário para prosseguir? Exatamente o método que ele queria construir era isso, para que cada um achasse a sua verdade. Porque daí você poderia ir lá olhar
o Platão ou todos esses e discernir o que estava certo e o que não estava certo ali. Você discernir, e não que alguém dissesse, ó, isso é certo porque o fulano disse, isso é certo porque o Beltrano disse. Né? Que cada um deveria discernir por si mesmo. Não tem melhor princípio da descrença do que esse. Eu não sei, pessoal, veja bem, os biógrafos do Descartes não veem nada disso óbvio. Por quê? Porque eles não estão vendo o Descartes nem nada disso pelo paradigma consciencial. Né? A gente está examinando o Descartes hoje, que a gente já sabe o que funcionou, o que não funcionou, depois que muitos outros estudiosos foram construindo os outros degraus do conhecimento, a partir lá do Descartes, mas outros construíram para chegar até hoje, e hoje a gente tem um paradigma muito melhor. Então é óbvio que a gente consegue olhar para uma consciência como essa, ou como qualquer outra, enxergando muito além. Cada vez mais que eu estudo Descartes, eu mais vejo que tudo que ele queria era um paradigma como paradigma consciencial. Só que o que ele conseguiu acessar na época dele foi o que ele fez, que já foi muita coisa. E se não fosse ele, a gente não teria evoluído até chegar aqui no paradigma consciencial, acho eu. Entende? Mas, assim, ó, vejam, ele sabia o que queria, ele nunca casou para se dedicar aos estudos dele, ele procurava o que fazer na vida até achar, né? Quando ele achou que poderia ser a proexis dele. Ele nunca teve amizade ociosa, ele sempre usou o dinheiro dele judiciosamente para poder financiar a vida que ele precisava, para poder estar só estudando. Né? Então, quanto mais a gente aprofunda assim, na história dele, mais vê que se ele vivesse hoje, ele seria um conscienciólogo de mão cheia. Né? Bom, então, essa é a parte em que ele viveu. Beatriz, eu sou uma coisa que pensa, é a consciência. Eu não sei, é a Beatriz Sea, né? Eu acho isso, Beatriz. Nós vamos ver isso também. Né? Nós vamos ver isso também. O que significa isso daí? Bom, a gente tem que andar um pouco mais ligeiro, senão a gente não vai conseguir chegar lá no mais importante, que é no fim, tá? Bom, continuando aqui, depois de 1923 a 1925, ele viaja à Itália. Só que não se sabe nada desses 2 anos que ele passou na Itália, né? A única coisa que se sabe é que ele não encontrou Galileu. Por alguma razão, ele não encontrou Galileu. Mas ele deve ter... A Itália, naquela época, era onde mais fervilhava as novas ideias, o Renascimento, o Iluminismo, né? Os grandes filósofos, estavam todo mundo na Itália. Então, imagina-se que ele tenha aproveitado isso aí, mas não se tem notícia do que ele fez. A única coisa que se sabe é que ele não encontrou Galileu. Né? Depois de 23 a 25, 23, 24, 3 anos, aliás, 25, 26, durante 3 anos, ele volta a viver em Paris. Né? Aí é que ele começa a frequentar o salão do Mersenne, do padre Mersenne, aquele que foi colega dele lá no La Flèche, no Colégio La Flèche, e aonde ele conhece Fermat, conhece Pascal, Gassendi, e muitos, os melhores intelectuais de Paris. E ele faz muito sucesso, todo mundo fica muito impressionado com a forma dele pensar, com os estudos, com as conclusões que ele chega, né? E todo mundo diz para ele, você tem que escrever isso, que até então ele não escrevia, ele nunca tinha publicado nada. Você tem que escrever isso, escreve um tratado sobre isso, escreve um tratado sobre aquilo, porque ele discorria sobre várias coisas, sobre matemática, sobre filosofia, sobre epistemologia já, sobre ótica, ele já estudava muito ótica. Ele tinha muita habilidade de construir aparelhos, ele tinha muita amizade com artesãos, ele mandava fazer lentes especiais, construía telescópios, microscópios, e ele estava muito interessado na construção de autônomos. Até no filme também aparece ele num salão de uma nobre lá em Paris, e ela tinha um autônomo, né? Então o autônomo funcionando ali. Naquela época os autônomos eram muito populares, né? Então, só que depois desses anos em Paris, ele resolve ir morar definitivamente na Holanda, porque lá
a corte parisiense era muito sociosa para ele. Ele achava que não conseguia ficar muito sozinho. Então ele se mudava toda hora, mas as pessoas achavam atrás dele, convidavam para isso, convidavam para aquilo. Ele não conseguia se concentrar tanto quanto ele queria, né? Então ele resolve ir para a Holanda. Então ele se muda para lá em 1928 e mora durante 20 anos na Holanda. E é a partir daí que ele começa então a publicar os seus trabalhos. Ele gostava muito de lá. A Holanda, Amsterdã, também era um local de grande afluência de estudiosos, e ele chegou a dar algumas conferências na universidade, participar de discussões em algumas universidades lá, mas ele não ficava, né? E só para vocês terem ideia, nos primeiros 15 anos que ele passou na Holanda, ele se mudou 18 vezes. Ele não conseguia ficar muito tempo num lugar, né? Talvez, não sei explicar muito bem por que isso, né? Mas ele não conseguia ficar muito no lugar. Então, ele cansava de um lugar, mudava para outro, fazia uma viagem, voltava, ia para outro lugar. Então, ele saía e voltava muito durante esse tempo, né? Mas foi aí que ele passou a trabalhar mais. Então, vamos ver agora a obra dele, o que ele fez. Ué, não está indo para frente. Ai, isso é meio trafar? Não sei. A gente teria de estudar melhor isso para poder entender. Isso parece que só ajudou ele no que ele tinha que fazer, nunca atrapalhou. Nunca atrapalhou. Tá? A gente não sabe de nenhuma consequência ruim para o trabalho dele desse fato. Era temperamento, que a gente fala muito na Conscienciologia, né? Essa é a coisa mais importante na consciência, é conhecer o temperamento. Cada um tem seu temperamento. O temperamento dele era esse. Não vi até agora nada que tivesse trazido prejuízo. Então, vamos falar um pouco da obra dele. Ó. Em 1929, ele publica Regras para a Direção, ou melhor, ele escreve. Na verdade, ele só foi publicado em 1700, porque ele não queria, na verdade, ele não queria publicar isso. O que eram essas regras? Na verdade, são 21 regras, ou 21 blocos temáticos, que ele tinha como se fosse, como é que a gente pode dizer assim, ó, como se fosse um manuscrito que ele tinha, uma antologia de ideias que ele tinha sempre. Isso lembra muito o verbete Agenda de Autopessimização. Eu não sei se todos vocês conhecem, é uma boa ideia ler esse verbete, Agenda de Autopessimização. O que é isso? É uma técnica onde a pessoa tem um caderninho e ela coloca ali ideias para ela desenvolver numa outra hora. Por exemplo, você está dirigindo, está dando uma aula, está conversando com alguém e vem alguma ideia muito interessante. Para não perder essa ideia, você escreve ali. E uma hora que você tem tempo, você desenvolve aquela ideia. E era o que ele fazia. Então ele fez 21 blocos de ideias, de raciocínios, aparentemente diferentes uns dos outros, mas que ele foi usando depois quando ele escreveu as outras obras, né? Vou responder aqui. Trafar poderia ser minha dúvida, pois quando ajuda o trafar poderia ser um trafor. Não sei, eu diria mais que é uma característica de temperamento dele. Por exemplo, foi um trafar em relação à vida pessoal dele, que ele nunca conseguiu ter, até por causa disso. Mas, por outro lado, ele não estava interessado nisso, e o trabalho dele foi um trafor, né? Beatriz, lembra também os originais fetais? Pode ser. Originais fetais, exatamente, agenda de autopessimização.
A Luana, na minha opinião, isso ajudava ele a reciclar ideias e a criar novas experiências de vida, para em seguida ele transformá-las em conhecimento e depois sabedoria, saindo da monotonia. Exato, era por aí mesmo, Luana, era por aí. Ele queria coletar na vida, na natureza, nas outras sociedades, nos vários tipos de pessoa, sem apriorismos, conhecer, entender e ver o que ele aceitava, né, concluir ou não. O que é isso? O que é isso original fetal ou o que é isso a agenda de autopensinização? Originais fetais são... alguém pode explicar? O Cícero explica aí. Pode dar uma teclada e explicar o que é original fetal? Que eu não queria me afastar muito aqui. São ideias que ainda vão ser desenvolvidas, né? Ainda não estão prontas para ser publicadas. Tá? Então, essas regras foram só depois que ele morreu Mas, vê, ele foi escrever em 29, quando ele já estava lá na Holanda. Em 1618, ele escreveu o Compêndio Musicale. Foi aquela primeira ida dele, quando ele estava no exército do Nassau, quando ele conheceu o Bickman. Ele escreveu esse compêndio de música, porque a música tem muito de matemática, né? Lá, aquelas harmônicas, aquelas coisas, eu não entendo muito bem. Mas tem isso aí, e ele publicou isso já, ele ofereceu para o Bickman, né, com uma dedicatória, e eles publicaram lá. Em 1932, ele estava pronto para publicar o Le Monde. Le Monde é um livro onde... Porque quando ele chegou, a partir de 1930, ele começou a dissecar animais, cadáveres, plantas, a fazer experiências com ótica. Ele resolveu usar o método dele, né? Nas ciências, para mostrar o quanto isso era importante, Beatriz. E tipo, uma ideia que você registra para depois desenvolver. É isso aí, exatamente. E a agenda de autopensinização também é isso. Porque assim, a agenda de autopensinização, o Descartes andava sempre com isso. E a recomendação é que a gente ande sempre com a agenda. Por quê? Se eu estou no engarrafamento de trânsito, tenho que esperar, não tem nada para fazer, eu pego aquilo ali e fico pensionizando em cima daquilo, escrevendo. Se eu estou numa fila de banco, é uma forma da gente não ficar se assediando com os problemas e não gastar o tempo em vão. Cícero, são os primeiros registros de ideias que podem ser transformados em grandes registros. Exatamente. Bom, então o Le Monde era isso, tá? Eu até vou ler para vocês. Então ele estava pensando em publicar isso quando vem a notícia de que... Quando veio a notícia de que o Galileu tinha sido lá julgado culpado, né, pela teoria heliocêntrica dele lá. Então ele escreve assim, ó: o fato me atingiu de tal forma, isso o Descartes falando, né, de tal forma que quase me decidi a queimar todas as minhas anotações. Não me parecia concebível que Galileu, italiano e benquisto do Papa, pudesse ser considerado um criminoso apenas porque sustentara o movimento da Terra. Reconheço que, se essa opinião for falsa, também o serão todos os fundamentos da minha filosofia. O movimento está tão presente em todas as partes do meu tratado, esse Le Monde, hein? Estão tão presentes que não poderia eliminar o movimento sem tornar todo o resto defeituoso. Ele entrou em depressão, ele resolveu não publicar, só publicar depois que ele morreu, tá? Porque o Descartes, ele não tinha vocação para filósofo mártir, entende? Ele queria ser autêntico às ideias dele, mas ele não queria ir contra a igreja, ele não queria brigar com o Papa, ele não queria ser banido da sociedade, ele queria ser aceito como socialmente, né, bem aceito. Então isso criou um problema para ele, porque ele não queria abrir mão de ser... Ele era muito vaidoso também, ele queria... Tem razão de querer uma pessoa que é muito inteligente, que sabe que tem um trabalho muito importante,
Ele não quer ser preso nem torturado, ele quer ser reconhecido, né? Então, como ele viu que o Galileu, que era italiano, amigo do Papa, estava prestes, foi condenado como criminoso, preso na casa dele, né? Ele só não foi para a fogueira porque ele era amigo do Papa, mas ele ficou em prisão domiciliar, né? Então, o que seria dele? E a vantagem do Descartes, sendo ele como ele, era eliminar tudo aquilo que causasse problema, porque ele não estava querendo problema, né? Só que se ele eliminasse, ele perdia tudo, né? Mas aí não durou muito, ele viu que o que ele estava fazendo era importante demais, que não dava para deixar de lado. E o que ele resolveu? Ele resolveu publicar o discurso do método, escrever um livro onde ele descrevesse o seu método de fazer pesquisa, né? E que ele fez em francês para que os homens comuns pudessem entender. E foi anônimo, ele publicou anonimamente, ele não botou o nome dele nisso daí. E para provar que esse método funcionava, ele aplicou isso em três estudos que ele tinha tirado lá do Le Monde. Ele publicou um tratado de ótica que apresentava a lei da refração de luz, também discutia as lentes e os vários instrumentos ópticos, descrevia o funcionamento dos olhos e várias disfunções, e expunha a teoria da luz, que é uma teoria preliminar à teoria das ondas, que posteriormente foi formulada por Christian Huygens. Então, uma coisa importantíssima isso, né? E ele chegou a esses resultados usando o método dele. Também publicou meteoritos, isso eram apêndices, né? Meteoritos que compreendia a primeira discussão moderna sobre meteorologia, abordando as nuvens, a chuva e o vento e dando explicação correta do arco-íris. E geometria, aonde ele explicava, né? Onde registrava a sua mais importante contribuição, que era a geometria analítica. Assim surgiu a chamada geometria analítica, que usa a álgebra na solução dos problemas matemáticos. Então, aqui até eu coloquei aqui para vocês, ó. Então, se hoje os matemáticos conseguem localizar um ponto P no espaço através das coordenadas, foi graças à geometria analítica do Descartes, né? E mais ainda, hoje, por causa dele, foi possível pegar um sólido e transformar numa equação química, né? Então, hoje, as equações químicas derivam, né, de equações matemáticas que puderam ser construídas a partir dessas coordenadas. Então, mesmo as incógnitas conhecidas, MN, a desconhecida X e Y, foi ele que introduziu. A potenciação X no quadrado, X no cubo, também foi Descartes. E com isso ele acabou, o que ele fez foi também preparar a chegada do cálculo, lá do Leibniz e do Newton, né? Então, o que era o método dele? O método ele construiu em cima de muitas regras ali, ó, das regras para a direção do espírito. Aqui eu vou mostrar para vocês, ó, esse livrinho tem 142 páginas e tem 70 páginas são as regras para a direção do espírito e as últimas 70 é o discurso do método, tá? Então, para entender o método, olha aqui, vamos olhar a regra 2 da regras para a direção do espírito. Pra gente, já que nós não vamos poder estudar tudo, pelo menos pegar o espírito da coisa. A regra 2 da regra para a direção do espírito diz o seguinte: convém lidar exclusivamente com aqueles objetos de cujo conhecimento certo e indubitável o nosso espírito é capaz de alcançar. O que ele está dizendo aqui? Ó? Que só se estuda pelo método dele aquilo que for material, aquilo que puder ser medido e pesado. Por isso que o método científico hoje só estuda a matéria, por isso que não pode estudar consciência, porque a consciência não tem extensão, não tem peso. Tá? Então aqui, essa regra ele escreveu muitos anos antes. Quando ele escreveu o método, então o que era o método dele? Era composto de 4 regras. Tá? Primeira,
não admitir nenhuma coisa como verdadeira se não a reconheço evidentemente como verdadeira. Em outras palavras, evitar precipitação, evitar prevenção, preconceitos e só ter por verdadeiro o que for claro e distinto, isto é, que eu não tenho a menor oportunidade de duvidar. Então, assim, usar o princípio da descrença e experimentar. Se você experimentou, então é verdade. Se você não conseguiu experimentar, trabalhe para experimentar. Se você experimentou e não concordou com aquilo, aquilo não vale, né? Então, essa é a primeira. A segunda é dividir um problema em tantas porções menores e atacar a solução e estudar as porções menores e depois ir aumentando para o problema mais complexo, até que a pessoa consiga entender o todo. Terceira regra, concluir por ordem seus pensamentos, começando primeiro é dividir, segundo é analisar. Terceira, e a quarta, fazer enumerações tão gerais e revisões tão completas que se tenha certeza de nada omitir. Aí então, as enumerações do Sorvaldo, né? Como eu me lembro do Sorvaldo quando eu estudo Descartes, viu? Eu sei que o Descartes não foi para o Sorvaldo, mas que, olha, passou perto, passou, viu? Ele tem muitas coisas que a gente, muitos trafores do professor Valdo a gente encontra no Descartes. Eu, pelo menos, vejo isso. E essa paixão pelas enumerações, né, essa importância que ele viu em enumerar também é muito importante. Beatriz, o discurso do método é muito gostoso de ler. Exatamente. E o mais gostoso do discurso do método, porque o método mesmo são essas quatro regras. O que é gostoso é a introdução, o que ele faz. Como ele tinha por princípio que ele não queria dizer para ninguém o que era verdade, mas ensinar cada um a achar a verdade, ele convida o leitor a ir deduzindo junto com ele, ideia por ideia, até chegar à conclusão que ele chegou. Então, quando chega lá no fim, a pessoa disse, nossa, mas agora eu entendi. Eu poderia ter raciocinado desse jeito, né? Então ele mostra que o homem comum pode raciocinar como ele raciocina. É tudo uma questão de saber ou não saber fazer isso. Ele cria em Deus, mas não estudava Deus. Pensei, como ele cria em Deus, eu não entendi, Agnes. Deixa ele perceber Deus. Mas eu não tenho aqui isso. Descartes tinha uma maneira diferente de perceber Deus através da mecânica, geometria, matemática, ciência nova. No entanto, ele foi sábio e não confrontar ele. Não, Agnes, não era bem assim. Ó. Eu vou dar uma explicada agora nessa parte, e aí depois tu vai concluir o que tu acha. Isso aqui, ó, que tu está dizendo, provavelmente é o que as pessoas dizem por aí. E é isso que Descartes dizia. Vamos ver o que ele disse, e aí cada um de nós vai tirar a sua própria conclusão, que seguramente não é essa, tá? Mas vamos ver. Ali. Então, como disse a Beatriz lá do Uruguai, isso é muito gostoso de ler, porque na introdução ele vai ajudando a pessoa, primeiro, a desmontar os seus preconceitos, a como ficar com a mente limpa, a como ter uma moral provisória e a como começar a pensar nas coisas para chegar às conclusões usando esse método. E ele mostra que esse método funciona porque ele fez esses 3 trabalhos, ótica, geometria, baseados no método dele que realmente funcionava. Então veja, o que ele queria ensinar as pessoas a pensar. Bom, a geometria, aqui em 37, é isso que a gente já falou. As meditações metafísicas, ele escreveu, então, em latim, o discurso do método foi em francês, né? Em latim, porque ele queria ganhar a compreensão dos grandes intelectuais da época. Então ele procurou falar de como ele poderia estudar metafísica, a alma humana e Deus, né, até chegar à conclusão de que Deus existe usando o método dele. Então, na verdade, eu não consegui nem ler aquilo ali, porque é uma coisa, é um pântano, porque é impossível provar a existência de Deus, entende? Só que ele se propõe aquilo. E para conseguir isso, ele dá voltas e voltas e voltas e voltas. Mas, enfim,
é que ele queria que o método dele fosse universal, chegasse até a explicar Deus. Então, o que acontece? Ele publicou isso, e o que aconteceu? E ele mandou uma cópia para todos os grandes intelectuais da época. E essas pessoas escreveram de volta, uma concordando, eu concordo por isso, por isso, por isso, por isso, e outras discordando, eu discordo por isso, por isso, por isso. E ele respondia tanto as pessoas que aceitavam como as pessoas que não aceitavam. E quando ele publicou a obra dele e a opinião e todo o debate que foi feito com esses intelectuais da época, mostrando que o que ele queria era chegar à verdade, não chegar e dizer a verdade é essa. Ele queria construir a verdade, né? Então essa é a obra mais importante dele, foi a obra que ele quis, é como se fosse a tese dele para ser aceito nas universidades, né? Depois ele escreveu Princípios de Filosofia, que era um manual de filosofia para ser dado nas escolas jesuítas, em lugar daquelas coisas lá de escolástica que ele não gostava e que ele teve que aprender quando era pequeno, tá? Depois ele fez um livro onde ele estudava anatomia, fisiologia, para mostrar o funcionamento do corpo humano, que para ele não era mais que uma máquina, né? E as paixões da alma, onde ele queria falar também da parte subjetiva Mas o que é mais importante, que ficou de mais importante, é realmente as regras para a direção do espírito e o discurso do método. E a geometria, porque realmente trouxe uma coisa nova aí Agora, pessoal, ele cria Deus, mas não estudava Deus, pensei que era a mesma coisa. Também me veio essa impressão sobre o Sorvaldo Galdecasio. O que é isso? A Luana, acredito que tenham sido consciências amigas. Consciências, Valdecasio, talvez a consciência tenham sido... não sei. Isso eu gostaria muito de saber, Luana, mas não tinha a menor ideia, o Sr. Valdo nunca deu nenhuma indicação disso. Tá? Mas agora nós vamos chegar à discussão melhor, nós estamos quase no fim da aula, Cícero. Isso aqui a gente já mostrou, né? Aqui, ó, os estudos dele sobre óptica, os estudos dele sobre fisiologia, mostrando como é que o impulso de dor chegava até o cérebro. E aqui, ó, a importância da obra de Descartes para a humanidade, tá? A visão mecânica do universo, isso foi muito importante, não é? A ciência se desenvolveu a partir disso, a partir dessa visão mecânica do universo, né? De que se podia estudar as coisas por partes para ver como é que funcionava o sistema inteiro. Atitude positiva em relação à investigação científica. Também muito influenciador foi seu conceito de universo físico. Acreditava que o mundo inteiro, exceto Deus e a alma humana, operava mecanicamente e que, portanto, todos os acontecimentos naturais poderiam ser explicados por causas mecânicas. Na verdade, é que mecânico ele estudava, pode ser estudado pela mecânica, pelo eletromagnetismo, pela energia química, enfim, tudo que é material pode ser explicado por forças físicas, não apenas mecânicas, entende? Mas o que ele entendia na época era de mecânica. Segundo seu ponto de vista, os animais eram em essência máquinas complexas, estando também o corpo humano sujeito às leis comuns da mecânica. Tá? Veja bem, essa perspectiva tornou-se uma das ideias fundamentais da filosofia da fisiologia humana. Então, muito se fala como se isso fosse um reducionismo. Para entender a consciência é um reducionismo, mas para entender o corpo humano, não. Foi uma baita de uma coisa bem bolada. Tá? Embora tenha favorecido a pesquisa científica e considerar que os cientistas deveriam evitar noções vagas e tentar descrever o mundo por equações matemáticas, né? Quem, na verdade, falou em experimentação pela primeira vez foi o Francis Bacon, né? E não ele, mas enfim.
A ênfase dada à matemática nas ciências, isso aí também é muito importante. E, inclusive, o professor Valdo, o que ele tenta? Inclusive, com o conscienciograma, matematizar também a consciência. Quando eu vi a primeira vez ouvir isso, eu fiquei muito assim, impactada com essa ideia de mais a matemática até para entender a consciência, e realmente é possível, né? Mas o Descartes falou aqui na matemática nas ciências, que a matemática não era usada na botânica, não era usada na filosofia, na fisiologia, por exemplo. Né? A defesa do ceticismo inicial, não ter ideias preconcebidas sobre nada, não aceitar como verdadeiro sem verificar. Para mim é o próprio princípio da descrença. Não como a gente entende hoje, mas a semente, né? A atenção dada à epistemologia, como que eu sei o que eu sei? Porque ensinando como eu sei o que eu sei, ele vai ensinar as pessoas a chegarem às suas próprias conclusões e não trazer a verdade pronta, né? A extensão da sua obra também foi importante, né? Filosofia, medicina, matemática, como a gente falou, moral. Agora, aqui que é a parte importante, ó, até que Agnes falou. O que era a tal da dicotomia mente-corpo, que é tão mal falada até hoje? Então eu vou dar a minha opinião, eu vou dar o que é colocado ali e o que eu vejo para ver o que vocês acham também. Então ele dizia o seguinte, ó, que no mundo, né, as coisas se dividiam entre a parte que era física, que tinha um corpo, né, mas que era física, que era chamada de resistência, que era matéria, porque era divisível, né? Tinha extensão, então podia ser pesada em medida, e era divisível, e obedecia às leis da física. E tinha uma outra parte, que chamada de res cogita, que era o espírito, e que era inextenso, não tinha extensão, portanto não podia ser pesado nem medido, e que era indivisível. Era a consciência, como alguém de vocês colocou aqui. Dá para entender o que eles chamavam de mente ou de espírito como sendo a consciência, né? Então, veja bem, o que ele disse naquela época, que é o que a gente diz hoje, o corpo não é o espírito, a consciência é uma coisa, o corpo é outra coisa, né? A consciência não está no corpo, ela nem ao menos encarna o corpo. Ela interage com o corpo a partir do corpo energético, né? Quem dirige o corpo é a consciência através do seu corpo energético, coisa que eles não sabiam. Um pouco mais, está muito bom. Obrigada, Cício. Então, vejam, agora, o que as pessoas se revoltaram contra isso? Por exemplo, as pessoas entenderam assim, ó, que mente e corpo separados, como ele colocou, que são duas coisas distintas, não explicaria como que os pensamentos atuam sobre o corpo físico, como que as emoções atuam causando doenças sobre o corpo físico, que seria a medicina psicossomática. Então eles acham que isso é um reducionismo, dizer que corpo e mente são separados, é um reducionismo retrógrado, ultrapassado. Por quê? Porque mente e corpo estão juntas. Tanto que um pensamento, um sentimento pode afetar a saúde do corpo. Só que não é por aí, né? É claro que a consciência, sendo a mente, ela influencia o corpo, mas através das energias, não é? Então, esse argumento não é válido. Agora, veja bem, isso era a ciência de ponta daquela época. Agora vamos ver qual é a ciência de ponta da nossa época hoje, que está representada pelo neurocientista. O que o neurocientista diz? Que não existe também dicotomia mente e corpo. Por quê? Porque isso que nós chamamos de consciência nada mais é do que uma função cerebral. Nada mais é do que os neurônios fazendo sinapses e mandando impulsos nervosos um para o outro. São camadas da mente, a consciência. Então é óbvio que não dá para separar o corpo da mente. Segundo o neurologista, a única forma de separar o corpo da mente seria arrancar o cérebro e deixar o corpo sem cérebro. Isso seria impossível, né? E o que defende a corrente psicossomática não entende que sim, o pensamento afeta o corpo, sim, o sentimento afeta o corpo, mas não
porque ele seja uma coisa só, mas sim porque existe uma coisa separada do corpo, que é a consciência, mas que está ligada a ele a partir do corpo energético. Querem ver o que Descartes disse? Ó? Ele morreu sem resolver a grande questão dele, que era o seguinte, ó, a grande dicotomia que incomodou Descartes até o fim repousava em sua filosofia, pois ele considerava que o mundo se constituía de dois tipos de substância. Como a gente diz, só tem duas coisas, né? Energia e matéria. Ele dizia, só existe duas coisas, a alma e o corpo, e a matéria. Porque ele não sabia que matéria e corpo é a mesma coisa, que matéria e energia é a mesma coisa. Quem comanda o cérebro? A consciência. Né? Então, o espírito res cogita era inextenso e indivisível. A matéria res extensa era extensa e divisível e obedecia às leis da física. Olha só, isso significava que o nosso espírito incorpóreo estava alojado em um corpo mecânico. Verdade. Né? Como podia o espírito, que não tinha extensão, interagir com o corpo que podia apenas obedecer às leis da mecânica, da ciência? Descartes nunca resolveu isso. Ele queria saber como que o espírito conseguia interagir com o corpo. Se o corpo só obedece às leis da física e a matéria e o espírito não tem extensão, não obedece às leis da física, como é que isso acontece? Ora, se ele soubesse o que é corpo energético, ele ia poder, o que é um holossoma, ele ia poder entender, entende? Então eu não vejo essa dicotomia mente-corpo que ele colocou como uma coisa que viesse atrasar a ciência. Ao contrário, o que ele disse foi o seguinte, gente, hoje nós temos os meios de estudar a matéria. Vamos estudar a matéria. Ainda não temos os instrumentos para estudar a alma. Vamos deixar para a religião. Então, provisoriamente, eu acho que foi a melhor coisa que podia acontecer, porque senão ciência e religião iam continuar juntos. Que como dois lados da mesma moeda, anatomia. Excelente aula. Estará Descartes transformado entre nós? Eu gostaria muito de saber. Ainda temos no Valdo. Não, parece que não foi o Valdo, não. Beatriz, ele achou a beça e aprendi a estudar e avançar assim. Exatamente. Então, a partir do Descartes, não é que a ciência é devida ao Descartes, mas ele deu o primeiro passo para depois chegar nos outros e dar os passos subsequentes para que a gente viesse até onde está hoje. E só por causa disso, hoje a gente consegue ter os instrumentos para estudar a consciência, coisa que não existia antes. Tá? Continuando, porque o nosso tempo já era. Então tá aqui, ó, a visão dele lá, ó, do animal com um mecanismo, e aqui a alma presa no que ele chamou de pineal. Ele não passou muito longe, porque dizem que, de alguma forma, né, tem alguma conexão ali na pineal. Então, agora, para terminar, vamos fazer a análise conscienciométrica dessa consciência que foi o Descartes. Tá? Então, o que eu consegui ver? Se vocês virem mais coisas, por favor, me tragam aqui. De Trafores, o que ele tinha? Ele dedicou toda a vida à atividade pela qual sentia inclinação, o estudo e a reflexão, visando construir uma metodologia para a construção do conhecimento científico. Então, isso é um Trafora, tá? Ele nunca constituiu família para não desviar o tempo nem os recursos do seu trabalho. Isso já é uma sementinha da IVEX. Eu vejo como isso. Ele não mantinha amizades ociosas e evitava a vida fútil da sociedade. Embora ele fosse membro da sociedade, ele só a frequentava no sentido de poder discutir as ideias com seus outros colegas, sejam nobres, sejam professores. Ele não ficava pro-social, e é por isso que ele se isolava muito, porque todo mundo era muito socioso naquela época. Né? Embora preferisse a vida tranquila e solitária, ele convivia com os maiores eruditos da época, os filósofos, os cientistas, os religiosos, com os quais debatia suas ideias. Então ele não era um solitário, um autista. Né? Ele acreditava que o conhecimento só tinha importância se fosse aplicado para melhorar a vida e o bem-estar das pessoas. Isso é uma novidade, antigamente não.
as pessoas tinham que saber aquilo porque eram argumentos de valor, as pessoas tinham que saber aquilo, mas se tinha alguma vantagem, se era útil de alguma forma, não importava muito, não. E ele achava que todo conhecimento tinha que ter um valor para melhorar a vida das pessoas. Ele preocupava-se em não limitar a liberdade de pensamento de ninguém, sabendo que evoluímos nos nossos julgamentos e amanhã poderemos declarar errado o que hoje postulamos. Por isso que ele preferia ensinar a pensar. Ao invés de ensinar o que é verdade, ele ensinava a achar a verdade. Ele parecia ter um amparo de função, porque tanto naquele sonho que apareceu para ele lá, indicando o caminho, mas tudo que ele via que ele tinha que fazer para chegar aos resultados dele, as coisas aconteciam, como se tivesse alguém ajudando ele o tempo todo, né? Aportes financeiros ele tinha sobremedida, o necessário para manter o trabalho, não era demais, mas era para ele manter um nível de vida, porque também por temperamento, cada um de nós precisa ter um tipo de nível de vida, de facilidades, né? Mais conforto, menos conforto, de acordo com o próprio temperamento, para a pessoa não ficar infeliz, né? Então ele tinha exatamente aquilo que dava a elegância que ele precisava lá para pagar as coisas dele lá, ele publicava com o dinheiro dele, assim, né? Então só para isso, mas não dá, se ele desperdiçasse dinheiro já não daria mais. Tá? O seu trabalho teve um forte componente policármico, porque ele desmontou o aparato filosófico medieval que serviu durante séculos para intensas lavagens cerebrais. A partir do que ele disse, os religiosos passaram a ver que não dava mais para manter a escolástica, não dava mais para manter as mesmas lavagens cerebrais de antes, né? O que ele tinha descoberto mudava completamente, né? Então, a partir daí, as pessoas começaram a poder pensar por si mesmas e não aceitar mais aquelas lavagens cerebrais, né? Isso aí foi, para mim, é a coisa mais importante, a coisa policármica que ele deixou, a liberdade de pensar, a liberdade que a racionalidade dá, né? De ter posto o homem, a subjetividade, as crenças do próprio homem no centro dos estudos. Ele fundou o método da pesquisa científica, né? Foi o método que eu usei para trabalhar na química até pouco tempo atrás, antes de eu me aposentar, era o método que começou que obedecia aquelas as quatro regras ali dele. Embora ultrapassadas, porque hoje as suas ideias são ultrapassadas, tudo que ele falou naquela época, hoje já tem coisa melhor que aquilo, né? Mas as suas ideias foram, à época, desencadeadoras de profundas mudanças na forma de pensar da humanidade e serviram de ponto de partida para outros pesquisadores avançarem, né? Ele não fazia distinção de gênero, ele tinha amigos e interlocutores, mulheres e homens, artesãos, todo mundo que se interessasse por debater ideias, ele debatia. Então, assim, na época em que as mulheres não eram muito consideradas, ele teve uma extensa discussão filosófica por carta com a Elizabeth da Boêmia, com a Cristina da Suécia, né? E Anne-Marie de Schumann. E ele era um pesquisador independente, ele nunca teve subsídios, ele não teve soldos, ele viveu do dinheiro, do pé de meia dele, não é? Publicou os livros dele com isso. E ele fez questão, assim como o professor Val também, de nunca fazer parte de nenhuma academia, porque ele queria manter a sua independência, né? E traços fados, o que eu pude perceber nessa personalidade? Individualismo. Por um lado até é bom, né? Porque o que ele tinha que fazer, ele achava que fazia melhor sozinho, só que o individualismo dele não precisava ser tanto, né? Isolacionismo, eu botei aqui um ponto de interrogação, porque se ele debatia as ideias dele com todo mundo, ele não era tão isolado assim, né? Mas ele é considerado como isso.
uma certa vaidade, na verdade ele era bem vaidosinho, ele tinha muita certeza, sabe aquela pessoa que tem certeza que o que ele está fazendo é muito importante, e não importa se o mundo inteiro fique contra, ele fica de um lado contra o mundo inteiro, provando que ele está certo, né? Ele tinha medo da reprovação pública e de ser punido por suas ideias, então ele tinha muito cuidado para não cair em desgraça. Mas também naquela época, até eu, né, podendo ir parar numa fogueira, até eu. Provável hipocondria, ele foi muito fraquinho, muito, assim, se gripava muito, até uns 20 anos. Como ele conseguiu viver mais ou menos protegido até os 20 anos, depois isso passou. Então, mas na verdade ele não era fraco coisa nenhuma, aquilo era mais hipocondria. Antônio, excelente aula. Estará Descartes transformado entre nós? Eu queria, viu? Se é uma consciência que eu queria saber onde é que está hoje, era o Descartes. Ele achou a brecha para o ministro da avançada ciência. A escolástica rejeitava o empirismo, era uma coisa muito atrasada, porque a escolástica queria provar que a Bíblia estava certa, né? Acordar cedo no filme matou. Eu já vou falar nisso. Propositadamente ele escondia a sua vida privada. Isso é meio também, não deixa de ser outra fase, né? Traços faltantes, o que a gente faltava para psiquismo? Embora, gente, eu tenha notado duas coisas de parapsiquismo nele, né? Uma é que quando ele queria argumentar de por que tinha que ser muito racional e fazer experiências para provar que as coisas eram do jeito e não do outro, uma coisa que ele gostava de falar é o seguinte, que muitas vezes ele sonhava que estava trabalhando, sentado na frente da lareira, e tudo era perfeitamente claro. Ele não tinha a menor dúvida que ele estava ali trabalhando, sentado na frente da lareira, escrevendo, coisa e tal. De repente ele acordava e estava dormindo. Então, se para ele era tão claro que ele podia, na hora que ele estivesse trabalhando, estar dormindo ou estar acordado, porque ele não sabia distinguir, né? Era sinal que ele estava tendo uma projeção consciente, né? Que ele trabalhava acordado, depois ele ia dormir e continuava trabalhando, dormindo, que é o que a gente percebe que acontece na projeção consciente. Só que ele não sabia disso, né? Então, esse serve para aquilo ele devia ter. Teve a história do sonho também, que ele viu. Mas ele não levava a sério, ele achava que aquilo era sonho, tá? E faltava também inteligência evolutiva, porque sem uma certa noção de parapsiquismo, de energia, é impossível ter. Mas ele tinha uma inteligência evolutiva circunscrita ao conhecimento que ele conseguiu acessar. Ele usava de forma evolutiva aquilo. Só que ainda não era o que a gente hoje chama de inteligência evolutiva, né? Então, para terminar, como é que foi a morte dele? A rainha, então assim, ele não frequentava nem cortes, nem nada, ele nunca recebeu nada de ninguém. Mas, ali em 1948, ele resolveu aceitar o convite da rainha Cristina da Suécia para ser preceptor dela e professor de filosofia e se mudar para Estocolmo, né? E ele ia ganhar alguma coisa, e essa é a primeira vez que ele ia ganhar uma coisa com isso. Mas dizem que ele estava preocupado em ganhar um pouco mais de dinheiro, dizem que ele estava preocupado em ter a proteção da Cristina, porque ele estava começando a ser meio que perseguido, a Inquisição ainda estava bem ativa naquela época, mas depois dizem que isso é impossível porque a Cristina não tinha condições naquela época de dar proteção a ninguém, né, pela situação dela lá. Mas ele foi. Então ele partiu lá de Amsterdã em novembro de 49. Aliás, em outubro, viajou um mês e chegou lá em Estocolmo em novembro de 49. E mora inverno, né, com a neve a mil, e ele foi, então foi dado um lugar lá para ele morar,
E ele ficou, por um tempo, a Cristina ignorou ele, deixou ele lá mais quieto. Quando ele frequentava a corte, ele viu que boa parte da corte não gostava muito da presença dele ali, ficava com ciúme, coisa e tal. Mas, enfim, quando chegou janeiro, a Cristina convidou ele para começar as aulas, então. Só que as aulas que ela queria eram às 5 da manhã. Então ele teria de sair de casa às 4 da manhã, pegar uma carruagem no meio da neve, tempestade de neve, para chegar lá para dar aula às 5 horas, né? E ele nunca tinha feito isso na vida. Então o que aconteceu? Em pouco tempo ele gripou, em pouco tempo ele teve uma pneumonia, e em 11 de fevereiro ele morre. Então ele começou a trabalhar, ele chegou lá em novembro, começou a dar aula para ela e acordar às 5 da manhã em janeiro, em fevereiro, um mês depois, ele morreu. Né? Morreu e foi enterrado lá mesmo. Pessoal, a bibliografia que eu achei, que eu estudei agora, foram esses livros aqui, ó. Estou deixando aí para vocês. Cícero, mais alguma pergunta? Pessoas não perguntaram muito, mas Cícero, me desculpe por ter ido até 22h16, mas é que é difícil falar de uma personalidade como essa em tão pouco tempo. Matou e os sonhos, isso é parapsiquismo. Exatamente, eu acho que é parapsiquismo. Acordar cedo mata, para ele sim, Cícero, excelente. Obrigada, Cícero. Passo para ti, então. Pessoal, a aula não terminou ainda, não, tá? Eu estou passando para o Cícero, ele vai dar continuidade na aula das instruções para o próximo módulo, ok?